Vamos trabalhar então hoje com a nossa aula. Hoje nós estamos com com a aula do módulo 4, aula 3, tá? Voltando a lembrar para os irmãos, nós temos um livro aí que foi colocado para leitura, tá? E é importante que os irmãos estejam atentos à leitura desse livro, porque no final a gente vai trabalhar em cima dele aí para poder deixar os líderes mais preparados, tá? Então tem que ter a leitura e a declaração no final, não esqueça disso, tá? Nós já falamos sobre igreja em células, né? Já falamos sobre a reunião da célula e hoje vamos falar sobre a multiplicação da célula, tá? O nosso assunto de hoje é a multiplicação da célula, o nosso assunto da aula de hoje. Bom, que Deus nos dê graça, nos oriente, nos capacite para que possamos aprender dessa aula, né? Se alguém tiver alguma dúvida, é só levantar a mãozinha aí. Tá. Se você quiser fechar a sua câmera agora, você pode até fechar. E se você tiver alguma dúvida aí, você levanta a mão, abre a câmera e a gente conversa, tá bom? E vamos então trabalhar em cima dessa aula de hoje, tá? Vamos primeiro para o conceito de multiplicação. Conceito de multiplicação. Então, muitas pessoas perguntam assim, o que que é multiplicar? Então, multiplicar é aumentar o número, a quantidade e a intensidade. Guarde essas três características de multiplicar. Porque tem gente que pensa que multiplicação é só aumentar número, que multiplicação é só ter mais pessoas. Muitas vezes não. Muitas vezes nós temos aí um número bom de pessoas, mas não tem intensidade, né? Muitas vezes nós temos um bom número, mas não temos quantidade, não temos qualidade. Então, multiplicar não é só crescer o número de pessoas, é aumentar o número de pessoas, mas também a quantidade ou a qualidade dessas pessoas e também a intensidade da entrega. Tudo isso é multiplicação. E tudo na vida foi feito para multiplicar. Nossas células do nosso corpo, elas se multiplicam, é por isso que nós estamos vivos, né? Quando as nossas células começam a morrer, é sinal que a gente está prestes a morrer, porque tudo foi feito para multiplicar. A ordem de Deus é multiplicação. Então, nós não podemos aceitar ter uma igreja que não se multiplica, nós não podemos aceitar ter uma célula que não se multiplica, porque é a ordem natural de Deus. Tudo que é de Deus cresce, tudo que é de Deus permanece, tudo que é de Deus frutifica, né? A natureza diz isso. Então, nós não podemos arrumar desculpas a dizer, a nossa célula que é difícil, é porque eu não sei fazer, é porque aquilo. Não, Deus nos dá ferramentas, né? E a unção ela gera multiplicação. A unção sempre traz multiplicação para as nossas vidas, né? E então a gente tem que bater nessa tecla de que Deus tem desejo e Deus nos capacita para gerar, a dar frutos. Ele diz: Eu vos chamei para que vades e deis fruto. Nós não podemos declarar essa derrota. Eu vejo muito líder, muito pastor, colocando desculpa no local, colocando desculpa nas pessoas, a dizer que não consegue multiplicar por A, por B, por C razão. Não, a multiplicação ela é, sim, algo que é natural acontecer na vida daqueles que estão com Deus, naqueles que estão trabalhando em Deus, tá? Então, a multiplicação ela está no coração de Deus. Deus deseja, como eu disse lá no começo, Deus, quando cria o homem, ele fala: enchei, multiplicai, dominai, sujeitai. Ele sempre desejou para o ser humano a multiplicação. E a multiplicação concretiza o plano de Deus. A Bíblia diz que Jesus veio para que, através da sua morte, Deus gerasse muitos filhos. Ele queria, Jesus é o primogênito, né? Então ele não queria só ter um filho unigênito, mas ele queria ter muitos filhos espirituais. Então é a concretização de Deus, a multiplicação. Esse videozinho aqui que vocês estão vendo, mostra aí, vocês estão vendo bem aí o slide todo, né? Esse vídeo aí mostra a multiplicação de uma célula. Olha como é que uma célula se multiplica, olha que legal. Ela está ali, daqui a pouco ela vai gerar uma multiplicação, ó. Como é que acontece a multiplicação de uma célula? Ó. Então isso é o natural, uma célula se multiplicar. E esse é o desejo com Deus, que a mesma coisa que acontece com a célula saudável, as nossas células, nossos pequenos grupos, eles gerem uma multiplicação, tá bom? Então vamos dar aqui algumas razões para a multiplicação, algumas razões porque o nosso pequeno grupo tem que multiplicar. Primeira razão,
A igreja penetra mais na comunidade. Então, veja bem, uma coisa é a gente reunir na igreja no domingo, na sexta-feira, onde as pessoas têm que vir ao prédio da igreja para conhecer a igreja, né? Ou então assistir uma transmissão pela internet e tal. Outra coisa é 10, 15, 20 células espalhadas, pequenos grupos espalhados por vários pontos da cidade, vários pontos da freguesia, em casas, em escolas, em apartamentos, em comércios, né? Pequenos grupos se reunindo. Então, a igreja ela deixa de convidar as pessoas só para vir no prédio, mas a igreja penetra no meio da comunidade, onde a igreja, de fato, precisa exercer o poder de ser sal da terra e ser luz do mundo, né? Segunda razão, pessoas se conectam com maior facilidade. Então, toda vez que nós visamos a multiplicação, nós saímos da passividade e vamos propositalmente ao encontro das pessoas para que elas sejam conectadas aos nossos relacionamentos. A gente para de esperar e a gente é o agente provocador da comunicação. Terceiro, mais pessoas encontram a Cristo e são discipuladas e preparadas. Então, uma coisa é o pastor domingo estar lá pregando para 100 pessoas, vamos falar da nossa comunidade, pregar ali para 100 pessoas. Outra coisa as células espalhadas falar para outras pessoas. Veja bem, quantas mais pessoas podem ser discipuladas, ou encontradas, ou preparadas, quando vários pequenos grupos se reúnem e não fica concentrado só em uma reunião de domingo. Então, esses já são algumas razões. A multiplicação e a grande comissão. É muito forte isso aqui, ó. A multiplicação é a chave para a penetração evangelista nas comunidades. Nós temos que lembrar que Jesus deu uma ordem, né? Ele falou, ide por todo mundo e pregai um evangelho. Então, é uma ordem que nós temos de Jesus no nosso ide. Há uma grande comissão, existe uma comissão que foi dada, nós somos comissionados. Você, quando a gente ouve a palavra comissão, a gente pensa logo em dinheiro, né? Olha, eu trabalhei, fiz uma venda e recebi uma comissão, né? Eu recebi um benefício, né? Mas é que a comissão aqui é uma ordem, é um desejo de Deus. E quem vai ganhar com o nosso trabalho é o Senhor, que vai ter filhos espirituais, onde ele deixou que nós cumpríssemos esse chamado, né? E uma célula que se fecha, ela perde seu poder de penetração e expansão. Então, toda vez que uma célula se fecha, ela está fechada em si mesma, ela deixa de penetrar na comunidade, ela deixa de se expandir, porque ela fechou-se em si mesma. Talvez ela está crescendo em comunhão, está crescendo em relacionamento, está crescendo em vários aspectos ali de conhecimento, mas ela não está expandindo, né? E a célula que se multiplica tem maior capacidade de evangelismo, né? Lógico, eu acabei de falar aqui. Uma coisa é nós pregarmos para pessoas na reunião de domingo. Outra coisa é nós estarmos espalhados em vários locais da cidade, levando o evangelho para pessoas que nós nos conectamos, que nós nos provocamos a nossa conexão para estarmos com elas, né? Por que multiplicar? Células menores permitem maior intimidade. Olha que coisa importante. Já foi comprovado que um grupo, gente, de mais pessoas, vamos falar de domingo, né? Você está ali na igreja, o culto de domingo, 100 pessoas ali. A gente não tem intimidade com as pessoas. As pessoas chegam, sentam, né? Um pregador prega, uma pessoa canta, né? Alguém que está lá na frente tem a palavra, quem está ali fica praticamente passivo, ele não participa tanto, porque não há uma intimidade, não há uma interação. Agora, quando um grupo é menor, quando o grupo está reduzido, é lógico que a intimidade vai ser muito maior, muito maior. Isso acontece muito quando a gente está num grupo de muitas pessoas, né? Esse final de semana agora eu tive com a minha família, vamos para um clube aí e tal, para a gente poder reunir a família toda, fomos para lá todo mundo, toda a família foi para lá. E chegou lá no clube, tinha 3 churrasqueiras, uma do lado da outra. E para nosso azar, o grupo do lado, tinha um grupo do lado que resolveu fazer um chá de bebê do lado. E do outro lado da nossa churrasqueira tinha um grupo que resolveu fazer pagode. E nós ficamos no meio. Chegou uma hora que não dá para a gente conversar direito. Então, quando a gente queria conversar, muita gente reunida ali, a gente tinha que falar, oh, vão ali comigo ali. Aí chamava alguém à parte, lá à parte, entre 2 ou 3, aí saímos ali 3 ou 4 homens, peguei meus sobrinhos ali, saímos, né? Ficou ali 4, 5, a gente foi conversar, em particular porque no meio daquele grupo ali, estava impossível de ter intimidade. Então, isso acontece também em um ambiente maior, no ambiente de igreja, né? Onde há muita gente, é impossível você ter uma intimidade. Por isso, quando a gente quer intimidade com alguém, a gente chama ela para o privado, né?
A gente chama ela em privado, né? Não é no privado. Privado é banheiro, né? A gente chama ela em privado. A gente chama ela à parte. Porque a intimidade com menos pessoas é muito maior, né? A transformação de vidas acontece em células com grupo pequeno de pessoas. Então, quando você está com um grupo menor, é mais fácil você trabalhar na transformação das pessoas, né? Por isso, Jesus, quando ele ia multiplicar, ele não fazia multiplicação é, no, no atacado. Sempre Jesus encontrava com o cego, Jesus encontrava com uma prostituta, Jesus encontrava com um aleijado, né? E ele, numa esfera menor ali, ele fazia o trabalho de transformação de vidas. Então, é muito mais fácil você observar a transformação de vida num grupo menor. Células que se multiplicam se mantêm fiel à ordem do evangelismo. Já falamos sobre isso aí, que é uma ordem de evangelizar, é uma célula que multiplica, ela está fiel a isso, né? A necessidade da multiplicação, então, a gente bate nesses 4 pontos aí, ó, 3 pontos, né? Células menores permitem maior intimidade, a transformação de vidas acontece em células com grupo pequeno, e células que multiplicam se mantêm fiel à ordem do evangelismo. Então, assim, essas 3 razões aí são as vitais para a gente querer a multiplicação de um pequeno grupo ou de uma célula. São essenciais para isso aí, tá bom? Dentro do que eu falei agora, ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Pode levantar a mãozinha aí, abrir o microfone ou a câmera e falar alguma coisa, fique à vontade. Vamos dar um tempinho em cada sessão para a gente participar. Não estou aqui para ser um palestrante sozinho. Nós estamos aqui numa reunião de pequeno grupo, então é importante que todo mundo participe. Alguém quer tirar alguma dúvida ou quer comentar alguma coisa sobre o que foi falado até agora ou não? Está tranquilo? Vamos lá? Então vamos lá então. Quais são as lições de multiplicações que podemos extrair desse relato do texto bíblico? Vamos pegar em Gênesis capítulo 11, versículo 1 a 9. Você que tem Bíblia aí, Gênesis capítulo 11, versículo 1 a 9. Vamos pegar esse texto bíblico. O que aconteceu nesse texto aí? Gênesis 11, 1 a 9. Diz assim a Bíblia, ó. Toda a terra continuava a ter um só idioma, um só conjunto de palavras. Ao migrarem para o leste, os homens descobriram uma planície de terra em Sinear e passaram a morar ali. Então disseram uns para os outros: Venham, vamos fazer tijolos e cozê-los no fogo. Assim, usavam os tijolos em vez de pedra e betume como argamassa. Disseram então: Venham, vamos construir uma cidade para nós, uma torre cujo topo chegue aos céus, e vamos fazer para nós um nome célebre. Assim nós não seremos espalhados por toda a face da terra. Se eu pegar só até o 4, que vocês conhecem a história, veja bem, eles queriam crescer, mas não queriam espalhar. Eles queriam ter crescimento, mas eles não queriam espalhar. Então, é desejo de Deus que os seres humanos se multiplicam e enchem a terra. É da vontade do Senhor que crescemos e nos espalhemos. Você já viu alguma igreja que ela quer crescer, mas não quer espalhar? Quem já observou isso já? Algumas igrejas querem crescer e não quer espalhar? Ela quer crescer, mas quer todo mundo juntinho ali, todo mundo pertinho, né? Ainda acha ruim quando a igreja cresce. Ah, pastor, a igreja está crescendo, a gente não está conhecendo mais ninguém. Crescemos demais, agora tem 2 cultos, né? Nós não estamos conhecendo mais ninguém, né? Eu vejo alguns pequenos grupos aí que quando foram colocados, aí tem 2 ali, 3 aqui. Ah, pastor, tá ruim porque eu só estou com 2 ali, tá ruim, eu só estou com 3 aqui. Olha, o propósito é esse mesmo. O propósito é espalhar para crescer e crescer para espalhar. Se nós ficarmos num grupo acomodado com um grande número, por que a gente quer crescer se está confortável o ambiente ali, tem tanta gente? Qual a necessidade de crescimento? Então, em Gênesis ali, a Bíblia fala que Deus resolveu descer e espalhar aquelas pessoas, porque a ordem dele era multiplicar e encher a terra. E eles não queriam espalhar, eles queriam crescer. Então, muito cuidado com isso aí, da gente querer crescer, mas não querer espalhar, né? O Senhor deu uma ordem para que a gente enche. É vontade de Deus que a gente alcance o maior número de pessoas com a verdade do Evangelho, né? Como podemos aplicar essas lições às nossas células? Vou dar opinião, vou dar aqui, abrir um pouquinho um parênteses aqui para vocês que estão assistindo, ouvindo a aula, para vocês me dar uma sugestão. Já falamos aqui que eles queriam crescer, mas não queriam espalhar. E a Bíblia fala que Deus, né,
não gostou daquela conversa. Como é que a gente pode aplicar isso no seu pequeno grupo? Será que isso acontece ou pode acontecer no seu pequeno grupo? Sim ou não? Quais lições que você tira disso? Crescer, mas não espalhar. Fala para nós aí, você que já está em pequeno grupo. Qual a lição que você tira disso aí? Como é que isso pode ser visto num pequeno grupo aí? Vamos lá? Vamos participar? Então, irmãos, abre o microfone aí, vamos pensar. Você disse na última, na última aula, quando chega a um determinado número, né, pelo menos aí umas 10 pessoas, acima, né, de 10, Uhum. já é necessário abrir um novo pequeno grupo, né, para Sim. ter um mais próximo. E quando a gente vê que tá, assim, começando a crescer, até mesmo antes já é necessário, né, formar uma nova pessoa como líder para estar assumindo um novo pequeno grupo, né, para estar expandindo. Você acha, Jéssica, que é possível acontecer isso num pequeno grupo, de querer crescer e não espalhar? Sim, É. Essa é. questão de crescer e não espalhar, de ficar ali, todo mundo num grupinho, tá bom a comunhão aqui, estamos comendo, estamos juntando aqui, estamos tendo comunhão, para que nós vamos espalhar? Isso é um obstáculo para o crescimento, né? Hum, E até sim. na igreja mesmo, né? Ainda mais nossa igreja, deixa eu só fechar a porta aqui, que a menininha abriu aqui, só um minuto. É, imagina uma igreja também, uma igreja igual a nossa, uma igreja aconchegante, né? Um grupo de pessoas, até imigrantes que chegam ali e pensa assim, para que a gente vai espalhar? Se tá bom aqui, Uhum, não é verdade? Então, é um perigo que a gente tem que tomar cuidado, né? Para achar que estamos crescendo na comunhão, crescendo no relacionamento, mas e o espalhar o evangelho? Como é que tá? Então, isso é uhum, muito comum nos dias de hoje, né? Então, sim. vamos lá. Quais são as lições sobre multiplicação que podemos extrair desse trecho bíblico? Vamos ler outro trecho aí. Avança um pouquinho. Gênesis 13, 1 a 13. Gênesis 13, 1 a 13. Eu gostaria que os irmãos que estão na sala aí participassem mais. Nós estamos numa sala de aula. E estou vendo todo mundo calado aí. Entendeu? Eu não gosto de aula assim porque parece que não tem ninguém aí. Vamos participar, gente. Vamos lá, vocês são líderes. Gênesis 13, 1 a 13. Abraão subiu então do Egito ao Neguebe, e ele com sua esposa e com tudo que tinha. Abraão era muito rico em rebanhos, em prata e em ouro. Ao viajar no Neguebe para Betel, eles acamparam um lugar após o outro, até chegar ao lugar onde a sua tenda havia ficado entre Betel e Ai, onde anteriormente havia construído um altar, e ali Abraão invocou o nome do Senhor Jeová. Ló, que viajava com Abraão, também possuía ovelhas, bois e tendas. E aquela terra não era suficiente para todos, ficasse no mesmo lugar. E os seus bens tinham aumentado, tanto que eles não podiam mais morar juntos. E surgiu então uma desavença entre os homens que cuidavam dos rebanhos de Abraão e os que cuidavam do rebanho de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os perizeus moravam naquela terra. Portanto, Abraão disse a Ló: por favor, que não haja nenhuma desavença entre mim e você, e entre os homens que cuidam dos meus rebanhos e os que cuidam dos seus rebanhos, pois nós somos irmãos. Não é essa terra não está disponível para você? Por favor, separe-se de mim. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. E assim Ló levantou os olhos e viu de todo o distrito de Jordão até Zoar. Era região bem regada, antes de Jeová destruir Sodoma e Gomorra, como o jardim de Jeová e como a terra do Egito. Ló escolheu então para si todo o distrito do Jordão e ali mudou seu campamento para o leste, e assim separaram-se um do outro. Então, vocês conhecem o trecho bíblico, né? Ló e Abraão chegam no lugar e a Bíblia diz que havia uma multiplicação dos seus rebanhos, né? E, de repente, começou a ter problema, porque o lugar ficou pequeno para a multiplicação que os dois tinham. E Abraão, então, inteligente, falou: olha, se o lugar está pequeno, então vamos brigar. Escolha para onde você quer ir. Se você falar que vai para o sul, eu vou para o norte. Se falar que eu vou para o norte, eu vou para o sul. Enfim, o importante é que a gente não se desentenda, mas que a gente se multiplique e que a gente se espalhe. Quando a gente lê esse texto bíblico, a gente vê aqui, ó, o crescimento gera o quê? Uma
necessidade de se espalhar, ou seja, de multiplicação. Então, quando a gente lê esse texto bíblico de Abraão e Ló, a gente tem uma visão negativa, né? Poxa, Abraão e Ló brigaram, não sei o que e tal. Mas eu quero perguntar a vocês que estão na sala de aula aí. Quando você lê esse trecho bíblico aí, o que que você percebe aí sobre a multiplicação e espalhar? O que que você percebeu aí? Que lição você pode tirar? Eu vou daqui a pouco falar, mas veja que se você vai observar a mesma coisa que eu observei. Fala para mim, quando você lê esse texto aí, e nós estamos falando sobre multiplicação e espalhar, qual é o problema que acontece quando nós não multiplicamos e nós não espalhamos? Fala para mim aí, vamos lá, participar. Porque o ponto de vista do texto, né? Normalmente as pessoas pregam sempre, como eu disse, pelo lado negativo, né? Que estava Hum, entrando em contenda e precisava tomar um rumo diferente. Agora, olhando por o ponto da multiplicação e crescimento, é, pelo texto, dá para observar que nem foi, aparentemente, nem foi Ló e Abraão, foi os pastores, né? Foi o sim. povo que já tinha crescido tanto que começou a ter problemas entre eles. Uhum. Então, dá para entender que quanto maior for o grupo, se não houver uma multiplicação, acaba que vai criar problema dentro do próprio grupo. Então, Isso. acho que há sempre a necessidade de multiplicação para que as pessoas tenham algo para fazer em grupos diferentes, em células diferentes, porque senão fica ali como se fosse uma reunião. Até que nesse tópico do livro, né, que já passou, fala justamente sobre isso, sobre células que são grandes demais que acabou tendo problema. Não houve o crescimento. Então, acho que foi por isso, o ponto de vista aqui de Eloy Abraão foi esse. Mais alguém viu a mesma coisa ou não? Mais alguém viu a mesma coisa ou não? E depois também, se não espalhar, não vai chegar nos pontos que são necessários chegar, né? Por exemplo, se a gente ficar só na igreja, vai ficar alcançando só aquele povo de vez. Eu vou ter que ter lá. Se eu abrir uma célula aqui em casa, eu posso alcançar alguém aqui de Caxias, da Redondeza. Se outra pessoa abre de Oeiras, se abre em Tabaterra dos Matos, se abre em outras regiões, a igreja vai ter vários pontos de encontro, depois poderão chegar no ponto principal de encontro, que é na igreja local. Muito obrigado, Beto, pela participação, muito bem vista aí. Depois eu vou comentar no final. Mais alguém viu alguma coisa nesse texto que acontece quando não se multiplica? O Eda já deu uma pincelada aí, mas alguém viu algo mais? Quer compartilhar com a gente? Mais alguém, gente? Não? Em relação à célula, vamos dizer Uhum. célula do corpo. Se aquela célula do corpo ela não multiplicar, se ela não cumprir o papel dela, que é de multiplicar, ela vai morrer. Exato. A gente joga isso pro corpo de Cristo também. Se nós, como igreja, a gente não multiplicar, não fazer o ID, vai morrer. Não vai cumprir a função, né? Vai haver a briga, igual falou ali de Ló, porque teve muito rebanho, e o rebanho ali, é meu, é seu, é meu, para não caçar confusão, cada um vai para o seu lado, Exato. né? Exato. Então, assim, a célula precisa crescer. Então, assim, o corpo precisa estar sempre multiplicando para não vir doenças, né? Para Exato. ele combater as doenças, a gente diz o quê? As brigas lá dentro, as rixinhas dentro da igreja, então, dentro do própria célula, do próprio grupo. Então, ele realmente precisa cumprir aquilo que para que ele foi feito. Muito bem, Eli, isso mesmo. Eu vou pegar aqui o que a Arielle colocou com o que o Eder colocou e vamos completar isso numa visão só. Quer falar alguma coisa, Naval? Era só para ter uma outra visão também, é que Ah, Ló, em si, além da multiplicação e da separação por motivo do espaço estar pequeno, dá para se ver também que se Ló também não tivesse saído e multiplicado, não aumentaria, né? E Deus não cumpriria o propósito dele com Abraão. Então, na multiplicação e mesmo assim com dor, porque era um parente, era uma pessoa querida, também a gente tem que entender que vai sair pessoas queridas do nosso lado, pessoas que a gente cuidou, que vão cumprir o seu propósito e a gente também cumpriu o nosso. A única atenção que tem é que
Pronto, Ló não estava preparado para estar sozinho, mas pronto, no Seja nosso outro caso, a critério, gente tem que né? estar preparado. Mas sei o que eu percebo aí, gente, fechando o que vocês falaram e falaram muito bem, é que toda vez que não se cumpre o propósito, e é para se cumprir, dá problema. Pega o que a Arielle colocou aí das doenças do nosso corpo e pega aquilo que o Éder falou também, e fechando com o Genoval. Toda igreja que começa a encher muito e ela não desenvolve o que ela tem que fazer, ela começa a ter problema dentro da igreja. São as facções, são as divisões, são as contendas. Por quê? Porque crentes estão crescendo, mas não estão cumprindo o que tem que ser feito. Isso é básico, porque não tem serviço. Quem não tem o serviço, ele começa a dar trabalho. Quem não trabalha, eu essa frase, quem não trabalha, dá trabalho. Isso é básico. Então, hoje os crentes, eu estava até almoçando hoje com um pastor, um bispo aqui, a gente estava preparando uma conferência no final de semana, e eu falei com ele, né, que os crentes estão tão gordinhos, tão inchadinhos, tão gostosinhos, que eles não já vão na igreja para fazer o que tem que ser feito, eles estão ali para selecionar que culto eu quero ter, que igreja eu quero frequentar, que pastor eu quero ter, qual o tipo de palavra eu quero ouvir, né? Então, ele falando comigo aqui que está tendo aqui muito rodízio de crente, né? Mas o rodízio de crente aqui não é o mesmo nosso aí de Portugal, que o crente muda, faz rodízio porque ele volta para sua terra, porque ele vai para outro país, ou porque ele muda para uma cidade mais longe, não. É porque aqui ele fica escolhendo a melhor igreja que ele quer frequentar, né? Isso é o porquê que acontece essas coisas, porque não está cumprindo o seu papel, não está cumprindo o seu serviço. Então a igreja fica inchada e cheia de problema, porque não está cumprindo o propósito. Então, o crescimento é necessário para tirar esse foco de contenda no local e gerar aquilo que precisa ser feito. E nesse texto aqui, a gente viu que o crescimento dos rebanhos gerou o quê? Uma necessidade de espalhar. Então, toda vez que houver crescimento, vai aparecer novas, fala essa palavra, ó, necessidade. É necessário. Vai vir necessidade. Cresceu necessidade de novo prédio. Cresceu necessidade de mais dinheiro. Cresceu necessidade de mais sala. Cresceu necessidade de mais ministros. Cresceu necessidade de mais pastores. Cresceu necessidade de mais líder. Todo crescimento gera uma necessidade, mas toda necessidade em Deus gera suprimento. Amém? Toda Amém. necessidade em Deus gera suprimento. Eu estou aqui com a apóstolo aí aqui do meu lado, me contando testemunho. Esse mês ele tinha que pagar a prestação aqui do templo que eles compraram, né? Todo mês, 10 mil, né, que paga? 15 mil que paga todo mês, 15 mil reais paga desse templo. E esse mês estava vindo um período de jejum porque não tinham recurso, não tinham. Estava chegando a data de pagar e não havia o valor, estava faltando ainda 2.500 reais. E ele não comprou essa igreja porque ele estava vaidoso, ele comprou porque ele estava num lugar pequeno, precisou espalhar, precisou de crescer, precisou de multiplicar, gerou uma necessidade. E ele, na dificuldade, como é que vão fazer? E uma semana muito difícil, ele foi para oração. E no dia 20 do mês, né? Uma data pouco improvável aqui em Brasília, inclusive. Exatamente nesse culto, chega lá na igreja uma pessoa, assiste o culto, e termina o culto, chama para o gabinete, e a pessoa lhe entrega um envelope, uma quantia exata do dinheiro que precisava pagar a prestação aquele mês. Então, quer dizer, o que está mostrando aí? Ele falou, pastor, não tem como falar que não foi um milagre, porque não tem como explicar isso. Porque houve uma necessidade, e a necessidade gerou o quê? Um suprimento de Deus. E Deus só vai dar para você alguma coisa a mais quando você necessitar. Ah, pastor, não tem unção. Não tem porque você não está fazendo nada. Se você começar a fazer uma coisa, o Senhor vai te capacitar. Se você começar a querer pregar, Ele vai te usar como pregador. Se você começar a querer ganhar, Ele vai te usar para ganhar uma. Deus só dá para quem faz. Ele não lança nada à toa. Ele só dá para quem está exercendo. Então, o crescimento gera necessidade, e a necessidade gera o quê? Um suprimento. Amém, queridos? Então, fica essa lição para a gente desse texto. Tá bom? Deixa eu só. Como podemos aplicar as lições nessa célula? Acho que nós já falamos aqui, né? Então, crescendo numericamente e multiplicando. Vamos falar mais sobre isso aqui. Quais são os possíveis problemas de uma célula que cresce e não se multiplica? Vamos aqui destacar alguns problemas de uma célula. Então, a célula está ali, já viu que a célula tem que crescer. Então, já acho que todo mundo aqui já percebeu que a célula tem que crescer, sim ou não? Já estamos, como diz o outro, em acordo nisso. Mas não é só crescer, ela tem que crescer e multiplicar.
Então, vamos ver o que acontece quando uma célula não se multiplica. Primeira coisa, falta de espaço físico e de oportunidade. Isso acontece muito. Primeira coisa que a gente vai enfrentar com a célula que cresce e não se multiplica, não vai ter local para ela reunir. Não vai ter local para ela reunir. Por que nós separamos aí em Algés as mulheres dos homens? Justamente porque falta lugar. Nós não temos hoje casas grandes ou apartamentos bons para comportar uma célula de homem, mulher e criança junto. Infelizmente, nem todo apartamento aí oferece essa condição. Eu tô aqui em Brasília, tive agora lá em Minas, a maioria das pessoas mora em casa. Casas com boas salas, casa com varandas, né? Eu falo muito para eles aqui, vocês são ricos, né? Porque aí na nossa região, quem mora em casa aí são pessoas que têm condição de pagar muito bem um aluguel, né? Aqui não, aqui todo mundo mora numa casa, né? Pessoa pobre aqui, mas tem uma casinha dela. Aqui a gente mora em apartamentos pequenos, super pequenos, porque não tem espaço. Então a gente vai ter que trabalhar aí de acordo com a realidade daí. Eu não posso trabalhar com a realidade daqui. Eu tenho que trabalhar com a realidade daí. E a realidade daí me obriga a ter um grupo menor, porque um grupo maior em um apartamento vai dar problema. E você sabe que dá. Então, toda vez que uma célula ela multiplica e ela não cresce, não multiplica, ela gera problema de espaço físico. Né? A igreja é a mesma coisa. E também gera falta de oportunidades. Né? Porque você está ali com um grupo de 4, 5 pessoas, no máximo 10, vamos supor. Você dá para você ouvir todo mundo. A pessoa que canta, cantar um louvor, você descobrir que ele tem um ministro de louvor, descobrir que tem um pregador, descobrir que tem uma pessoa que ensina. Não é verdade? Agora você faz um reunião com 40 pessoas. Como é que você vai descobrir ali quem vai ter oportunidade de fazer alguma coisa? Sim ou não? É difícil. Por exemplo, eu sou pastor da igreja. Meu desejo é formar um monte de líder. Mas como é que eu vou escalar na igreja alguém para dar uma palavra, alguém para ministrar uma palavra profética, alguém para fazer uma direção, se eu não sei se essa pessoa tem a capacidade de fazer aquilo? Eu vou jogar ela num culto de domingo, num culto ali filmado, para ela poder estar à frente, talvez cometer até um erro e ficar envergonhada? Sim ou não? Mas onde vai aparecer a oportunidade dela? Aonde? No pequeno grupo. Quando ela ministrar um louvor no pequeno grupo, quando ela der uma palavra no pequeno grupo, quando ela der uma palavra no pequeno grupo, e alguém, um líder, falar, pastor, fulano tem uma palavra abençoada, fulano, ó, quando ministra uma bênção, pastor. Ué, aí fica mais fácil, porque agora a gente descobriu alguém que toca, descobrimos as oportunidades que as pessoas têm que ter nos pequenos grupos. Amém, queridos? Continuando. As formas de multiplicação. Como a célula pode se multiplicar? Métodos de multiplicação. Vamos falar de alguns métodos aqui. Multiplicação de mãe e filho. Vocês conhecem essa multiplicação? Vamos falar de todas as formas aqui. Multiplicação mãe e filho. Uma célula mãe, ela cresce e gera uma célula filha. Esse é o mais conhecido que a gente já faz, né? Chegou a 15, aí a célula mãe deixa ali uma pessoa e aí vai gerar uma célula filha. Acontece muito isso, né? Plantar células, né? É uma forma de multiplicação. Alguém sai e fala, vamos para tal lugar plantar uma célula, né? Está aí em Algés, vamos plantar uma célula lá em Oeiras, vamos plantar uma célula lá em Reboleira, vamos plantar uma célula, plantação de célula. Multiplicação do líder da célula mãe, né? Então, eu preparei um líder aqui na célula mãe e a gente quer multiplicar, eu vou lançar esse líder para começar uma nova célula. Também é um jeito de multiplicar. Microcélulas. O que é uma microcélula, gente? Suponhamos que eu tenho numa casa minha célula com 10 pessoas e eu quero multiplicar, mas eu estou inseguro sem saber se aquele líder de fato tem condição de já começar a liderar uma célula sozinho. O que eu faço então? Dentro daquela reunião, eu faço microcélula. Eu coloco uma célula, por exemplo, na sala e coloco outra célula numa sala de estar, no outro lugar da casa, né? Para que aquela pessoa dentro da própria célula já tenha uma microcélula, já desenvolva a liderança dela protegida ali na proteção de um líder mais experiente. Também é uma multiplicação, né? Então, todas essas aqui são formas. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Multiplicação por tempo decorrido. Né? O que é multiplicação por decorrido? A nossa igreja, uma vez por ano, nós temos que multiplicar. Todo ano nós temos que multiplicar na data de dezembro. Tem igreja que trabalha assim, multiplica uma vez por ano. Por não falar sobre isso aí. Multiplicação em mais de 2 grupos.
é parecido com a multiplicação de célula-mãe, mas você tem grupos diferentes, então você multiplica a célula em dois grupos, um grupo só de mulher, outro grupo só de homem, um grupo de solteiro, outro grupo de casado, um grupo mais novo, um grupo mais velho, multiplicação em dois grupos, né? Criação de uma célula embrião, um grupo pioneiro, parecido com a célula, a plantação de célula, onde alguém muda para um lugar e ali a gente começa um embrião de uma célula. Uma pessoa, duas pessoas começa um embrião de um pequeno grupo. Então, todos esses critérios devem ser considerados para a multiplicação de uma célula. Todos. Considerando a multiplicação, vamos lá. Quais os critérios que devem ser considerados para a multiplicação da célula? Do que eu falei lá atrás, eu sei que alguém vai gostar assim, pastor, eu gosto desse método, pastor, eu gosto daquele, pastor, eu acho que esse aqui que é o melhor. Gente, nós não podemos dizer qual método é melhor, qual método é pior. A gente vai usar aquele que funciona para a gente. Célula, a gente tem que ter essa dinâmica, né? O que está funcionando para a gente? O que vai dar certo para a gente, né? O único critério que eu tenho um pouco de receio é quando define uma data para multiplicação. Isso é perigoso, porque a gente sabe que uma célula é diferente de outra. Quando a gente joga uma data certa para multiplicar, a gente pode estar forçando um aborto, querendo que uma célula gere sem estar no tempo. Então, isso é perigoso. Por isso que a célula multiplicar com determinada data, há de se tomar um cuidado. Porque senão tem líder que vai fabricar uma multiplicação aí que está fora para cumprir a meta. Só tomar cuidado com isso. Mas vamos lá, quais critérios que devem ser observados? Vamos lá. Primeiro, relacionamentos. Então, nós temos que observar, quando vamos multiplicar a célula, seja ela uma célula pioneira, uma célula maior e tal. Lógico que a gente tem que observar relacionamento. Como é que a gente vai começar uma pequena célula ou a multiplicação de uma nova célula com pessoas que não têm relacionamento? Vai dar certo, Arielle, Genoval, Éder, Jéssica? Vai dar certo? Ó, pastor, você me multiplicou a célula lá, mas eu não gosto de ficar com fulano, não. Não tem nada com fulano, não tem relacionamento. E a gente fica bravo, né? Você não é crente, não, irmão? Misericórdia, vai converter. Mas não é, gente. As pessoas, elas vão estar num ambiente que elas se sentem agregadas. Você vai se relacionar com gente que é parecido com você vai querer isso. Então, o relacionamento tem que ser respeitado. Vai colocar uma célula de jovem, uma adolescente de 14 anos com um adulto de 25 numa mesma célula. Ele fala, pastor, peraí, não dá para andar com essa pessoa. Então, assim, temos que observar. Aliás, a igreja cresce em relacionamento. Você conversa com as pessoas, como é que você vai para a igreja? Ah, fulano me trouxe, fulano me convidou para vir no culto aqui, fulano falou comigo. Geralmente é relacionamento. Se você não vem porque eu ouvi, porque eu ouvi uma palavra no pregador e a sua palavra falou comigo, eu, de livre e espontânea vontade, amanheci domingo, falei, hoje eu vou encontrar com aquele pregador na igreja. Não, não é isso não, irmão. Alguém veio porque a minha amiga me trouxe e tal, a gente veio com quem? Relacionamento é a base de multiplicação. Segundo, localização geográfica. Tem que observar isso ou não? Tem que observar, você imagina. Né? Vamos observar aqui, por exemplo, nós estamos lá com o pessoal lá em Passo d'Arcos, nós estamos em Algés, e o pessoal de Passo d'Arcos ali resolve multiplicar. Aí eu vou pegar o pessoal de Passo d'Arcos e falar, vocês vão multiplicar, beleza, vamos abrir uma célula agora então, lá em Sintra. Vai dar certo? Não vai, gente. Por que que não vai dar certo? Ah, pastor, mas tem um irmão que vem lá de Sintra. Vamos fazer uma célula pioneira lá então. No outro dia, vamos reunir com ele lá, vamos tentar levantar uma célula lá, mas não posso pegar todo um grupo e jogar para lá, porque a localização geográfica não vai bater, não vai dar certo. Tanto é que eu tenho na igreja já preparado um croquis aí, toda a área que eu quero atingir. Né? Nós estamos hoje em Algés, já estamos atingindo Passo d'Arcos, né? Estamos com grupo, estamos agora com célula ali em Linda Velha, Carnaxide, temos com célula em Caxias. Então, nós estamos cercando a área. Estamos cercando a área. Porque quando eu cercar a área, eu tiver células, bastante células nessa região ali, eu consigo ter no meio um grande local para reunir com essas pessoas. E aonde que eu vou, a partir de agora, projetar ter um local maior para congregar, se nós sairmos de Algés? É termos um local aonde está a maior concentração de células. Concorda comigo ou não? Sim. Não, isso é coisa de inteligência, né? É coisa de inteligência. Eu tenho que observar onde está o crescimento, onde está sendo provocado. Pra você ter uma ideia, hoje, quem mora perto da igreja é muito pouca gente. Nós estamos já bem espalhados. Bem espalhados. É. Né? Então,
A gente tem que observar essa localização geográfica quando vai multiplicar, quando vai medir. Alguém chega na igreja, pastor, eu vim aqui, a pergunta que eu faço, você mora onde? Ah, eu moro em tal lugar. Na minha cabeça já vem na cabeça aqui um líder que mora naquela zona. Por quê? Quanto mais perto daquela pessoa, melhor. Então tem que observar essa questão. Terceiro, maturidade dos membros. Tem que observar isso ou não? Falei isso, eu falei um pouquinho atrás aqui. Você imagina, tá com uma célula que é só novo convertido. Você vai lá e joga um crente velho no meio. Você mata o crente novo. Você sabe que crente velho mata crente novo. Ele vai colocando um monte de coisa ali para ele. Não é? Então, muitas vezes tem que ver com qual a maturidade dos crentes. Idade, né? A idade das pessoas, né? Pastor, é jovem, mas é uma jovem mais adulta, não é uma jovem adolescente que está sendo adolescente, é uma jovem mais experiente. Eu não posso jogar essa com uma célula de adolescente. Uma mulher casada com mulher solteira, mas ela não vai dar problema por quê? Daqui a pouco vai acontecer o quê? A casada não tem, a solteira não tem filho, não tem ninguém para tomar conta, ela só trabalha e curte a vida dela. Aí começa a ter programação, vocês são tudo mole, vocês não querem nada com nada, não é que é tanto com nada. Ela não tem filho para cuidar, ela não tem casa para cuidar, não tem marido para cuidar. E ela tá todo vapor, porque ela só tem ela e ela sozinha. É uma mulher madura, que não é casada, ela não sabe o que é uma casa, não sabe o que é ter filho, não sabe o que é cuidar de criança, não sabe o que é um gostamento depois de um dia. Quem está percebendo? Uhum. Amém? Deu para entender isso aí? Deu para mim. O quarto tem lá. Você entendeu? Então, assim, isso tudo tem que ser observado, a maturidade dos crentes. É importante isso ou não? Vamos para os obstáculos à multiplicação. Vamos adiantar aqui. Obstáculos da multiplicação. Vamos lá, alguns obstáculos que eu observo quando a gente fala em multiplicação de célula. Ordens para multiplicar. Quem já viu aquele negócio? Tem que multiplicar, irmãos, que nossa igreja vai multiplicar, porque tem que multiplicar. Então nós temos que multiplicar, porque se não multiplicar não é de Deus. Isso é perigoso. A gente tem que entender e compreender o solo e o contexto. Cada lugar é cada lugar. Por exemplo, hoje eu falei, eu estou aqui no Brasil aqui, estou numa série de conferências aqui, eu almoço muito com os pastores, bispos, apóstolos, e para eles aqui, o mínimo de uma igreja grande é uma igreja com 500, 400 pessoas. Sim ou não? Normal. Uma igreja aqui pequena, uma igreja com 400, 500 pessoas. Isso é coisa normal aqui. Eu falei com eles, olha, em Portugal, uma igreja com 400, 500 pessoas é uma igreja bem grande. É uma igreja bem grande. Sim ou não? Por quê? Porque o solo é diferente. O contexto é diferente. É ou não é, gente? É. O contexto é diferente. Ué. Eu vou comparar uma coisa com a outra. Por exemplo, uma igreja, vou falar com a minha experiência. Eu pastorei uma cidade que tinha 80 mil habitantes. E minha igreja tinha aproximadamente 400 membros. Então, 10% de 80 dá 8 mil. 1% dá 800. Eu tinha 0,5% de membros na cidade. Ou seja, 400 membros dava 0,5% dos moradores da cidade. Né? Uhum. Suponhamos que eu pegasse essa mesma igreja e viesse para uma cidade de 800 mil habitantes. 800 mil habitantes. Quantos membros eu teria? Se eu colocar 0,5% aqui, é boa em matemática aí. Vamos multiplicar. Colocar um zero a mais. Eu teria 4 mil membros. Concorda? Isso mesmo? Eu teria 4 mil membros, não é isso? Sim. Agora, 4 mil membros para uma cidade de 80 mil é grande. Sim ou não? Mas para uma cidade de 800 mil é uma igreja pequena. Então a gente tem que olhar essa ordem de multiplicar e tomar cuidado, porque por isso que eu falei que você colocar uma data de multiplicação é perigoso, porque cada contexto é diferente, cada local é diferente, tem que olhar o contexto da multiplicação. Multiplicação é um jogo de números, né? Tem muita gente que coloca muito número. Ó, esse mês vamos dobrar, outro ano vai fazer aquilo. Não, multiplicação não é número, multiplicação é saúde. Uma célula saudável, ela vai crescer no seu tempo. Isso é questão de saúde. A Ariel até citou aí, uma célula aí, né? Uma célula saudável, ela vai crescer. Uma igreja saudável, ela vai crescer. Isso é a coisa mais normal. Sabe que eu estou vendo aqui o Benjamin aí no vídeo. Quem está observando que o Benjamin está crescendo? Quem está observando?
Tá ficando mais durinho, tá ficando por quê? Porque eu vi o André bebê, hoje eu tô vendo o André virando um homem. Isso é normal, por quê? Porque uma criança saudável faz o quê? Ela vai crescer. A gente não fica forçando, né? Seu alimento tá crescendo, para ficar tranquilo. O, é que esqueci o nome dele agora aí. Aí fugiu aí o nome do outro nome. Mateus. Mateus. Mateus também está crescendo, Mateus. Então, Fechei. assim, tudo que é saudável cresce. Então não é número. Ah, vamos para 100, 200. Não, irmãos, o que é saudável vai crescer. Terceiro problema, obstáculo, a ausência de um foco em treinamento. A igreja não estão crescendo com um modelo pequeno porque não há foco no treinamento. E hoje eu sentei com um pastor aqui e ele está preparando a conferência, eu perguntei para ele, qual o foco da sua conferência? Ele falou, porque a igreja está assim, eu preciso dar uma palavra para a minha igreja e tal. Eu falei, pastor, se o senhor pudesse me dar um tempo para reunir com seus líderes, eu gostaria. Eu gostaria de reunir com seus líderes. Porque você não tem problema com a igreja, você tem problema com a liderança. Quando a igreja está em queda, o problema é a liderança. Porque quando a liderança está bem, a igreja vai bem. Se a igreja vai mal, é porque a liderança não está sendo treinada. Isso é fato. Então, muitas vezes o pastor está querendo fazer aquela coisa rápida, movimento, para poder fazer um trabalho com a igreja e quer fazer a coisa rápida, mas esquece que precisa focar no treinamento de líderes. E é o que nós estamos fazendo aí em Algés, 2 anos e pouco já. O irmão falou, pastor, e aí? Eu falei, estou focando em treinamento. Estou focando em treinamento. É rala, é difícil, dá vontade de jogar tudo para o alto, tem hora, partir logo para multiplicação, vamos fazer evento para poder crescer. A vontade que dá é essa. Muitas vezes tem aperto financeiro, que a gente quer igreja cheia, né? Quem não gosta, mas a gente precisa focar no treinamento, porque se não houver treinamento, não sustenta o crescimento que vai vir. Ok? Falta de visão e direção. O que é a falta de visão e direção? Muitas vezes a célula não cresce porque o líder, o pastor, ou a liderança da célula não provê uma visão, um modelo celular. Graças a Deus a nossa igreja tem. Nós temos o PCE 1, 2, 3 e 4. É só trabalhar com nossos líderes, com pessoas do nosso pequeno grupo para fazer a etapa. Se fizer a etapa direitinho, plano 1, plano 2, plano 3, plano 4, vai chegar no final lá, numa multiplicação. Então, nós temos uma visão de trabalho. Nós não estamos trabalhando ao léu, né? Pouco foco no núcleo. Olha, líder, você que é líder aí, ó. O que é o pouco foco no núcleo? Gente, não é o líder que multiplica, é o grupo, é a célula, é as pessoas. Deu para entender isso ou não? Não é o líder que multiplica, é o núcleo, são as pessoas. Tem líder que fica chamando tudo para si. Ai, porque eu não sou suficiente. Ah, porque eu não estou fazendo bem feito. Ai, porque a minha palavra não é boa. Não existe líder completo, existe uma equipa completa. O líder é o facilitador. Eu louvo a Deus por cada um de vocês que lideram a igreja comigo, gente. Porque vocês me completam. Eu preciso da Jéssica, eu preciso da Ariela, eu preciso do Genoval, eu preciso do Éder, eu preciso do Zé Filho, eu preciso da Rala, eu preciso da... Todo mundo, vocês completam o meu ministério. O sucesso não está no carro, o sucesso está em vocês. Quando a gente junto trabalha, nós nos completamos e multiplicamos. Deu para entender isso ou não? Isso aconteceu agora no último batismo. Eu praticamente não fiz nada no último batismo. Todo o pequeno grupo trabalhou, levou pessoas e treinou e discipulou e juntou todo mundo e fizemos um grande batismo. Então, o líder, o foco está no núcleo, não em você. Tira o olhar das suas imperfeições e olhe para o núcleo, olhe para as pessoas, né? Líder com mais de uma célula, já vi isso também. Líder tem uma célula aqui, pastor lidera 3 células, uma na terça, outra na quarta, outra na quinta. Perigoso. Perigoso, né? O que deve fazer? Focar em formar discípulo. Líder tem que fazer discípulo. Eu estou agora viajando, deixei a igreja aí em Algés. É lógico, como pastor, eu quero saber de tudo, quero participar de tudo, como é que está rodando, o que está acontecendo. Mas eu preciso ficar daqui me segurando e falando, não vou falar nada, vou deixar a igreja andar. Porque eu preciso que a igreja levante novos discípulos, eu preciso que as pessoas se virem, eu preciso que elas tenham a responsabilidade de fazer acontecer. E eu sei que se eu ficar ali em cima,
Eu não vou me esforçar tanto que eu sei que o pastor aqui garante. Não, eu vou fazer questão de afastar e ver o que que vai dar. Então, assim, eu estou atento, observando tudo, mas eu não estou entrando em tudo, porque tem que fazer discípulos. Tem que preparar um ou dois, três co-pastor, tem que preparar novos ministros, tem que preparar outros pregadores. Amém? Beleza? Continuando. Falta de variedade na multiplicação. Lembra que nós falamos lá sobre aquelas 10 maneiras de multiplicar uma célula? Quem viu lá? Célula mãe, célula anfitriã, microcélula, vocês viram lá? Então tem Uhum. líder que fala assim, não, nós só multiplicamos uma vez por ano. Não, gente, multiplica sempre que for necessário. A Jéssica colocou aí, quando tiver 10 pessoas, né? Essa visão é antiga, Jéssica, porque nós não temos mais essa visão que chegou 10 tem que multiplicar, não. Muitas vezes uma célula tem 8 pessoas e surgiu uma oportunidade de abrir uma nova célula por mudança das pessoas de algum local, nós vamos multiplicar. Nós vamos multiplicar. Surgiu a necessidade de um discípulo que já está pronto e já precisa ter uma célula, por que não começar uma célula com 4? Não há problema nenhum começar uma célula com 3. Então, nós precisamos trabalhar dentro da necessidade que tem. Nós precisamos oferecer opções para multiplicar. Terceiro, Uhum. célula não evangeliza. Pai, gente, célula que não prega, célula que não fala para ninguém, célula que não vai na lavanderia fala para alguém, célula que não está no local de trabalho não fala para ninguém, uma célula que as pessoas que frequentam os lugares não falam nada, não convida ninguém, não ora por ninguém. É uma célula que não vai crescer, então precisamos incentivar o evangelismo, não é? Evangelismo é igual a multiplicação. Multiplicação é muito mais do que evangelismo. Então tem gente que pensa que é só evangelizar para multiplicar, não. Multiplicação é muito mais do que evangelismo, né? Eu prego, mas eu também vivo, eu participo, né? Eu interajo, eu me relaciono para que novas pessoas venham chegar. Estou terminando, tá? Falta, minimizando os obstáculos. Então eu coloquei aqui, tem umas anotações à parte aqui para ajudar vocês. Até para ajudar vocês. Pastor, a minha célula não tem compaixão, não tem vontade de ganhar pessoas, não tem vontade de conectar com ninguém. Eu estou trabalhando só com as minhas pessoas, não sei o que está acontecendo. Como é que vence esse obstáculo aí? Ó, vou marcar aqui, ó. Oração. Oração. Uma igreja que não tem compaixão por vidas, uma igreja que não tem vontade de ganhar, uma igreja que não tem vontade de multiplicar, crente que não tem vontade de crescer, pode ter certeza, você pode, eu falo sem sombra de dúvida, a vida de oração está fraca. A vida de oração está fraca, porque é impossível alguém que está tendo uma vida de oração que não tenha vontade de entregar aquilo que está recebendo, de derramar aquilo que está tendo. É impossível. É impossível. A motivação aí é falta de busca de Deus. Então é preciso levar a sua célula a orar. Pastor, como é que eu faço isso? Cria ambiente de oração, pega a sua célula, vamos para o monte amanhã, vamos lá para a igreja fazer uma mini vigília na igreja. Vamos marcar uma consagração na igreja no sábado de manhã, vamos marcar na igreja mais cedo lá, vamos juntar com outra célula, vamos marcar aqui ó, um tempo para a gente poder orar junto. Vamos fazer um relógio de oração. O líder tem que perceber que a coisa está perdendo essa motivação e criar essa maneira de orar. Segundo, falta de visão para a multiplicação. O que é a falta de visão? Toda reunião você tem que falar em multiplicação. Se a sua célula não faz ainda, eu aconselho vocês fazerem. Ore pela cadeira vazia. Toda célula sua, coloca uma cadeira vazia lá e faça uma oração por ela. Senhor, na próxima reunião nós queremos uma pessoa sentada aqui. Na próxima reunião, Senhor, nós queremos uma pessoa sentada neste local. Nós queremos que o Senhor traga mais pessoas. Se a sua célula começar a entender que todo dia é preciso ter pessoas novas ali, a visão da multiplicação não vai morrer. Mas se nunca fala de aquilo ali, alguém vai multiplicar se ninguém está falando. Falta de crescimento em números. Aí entra o problema do convite. Eu falei, se você não se relaciona, se não está convidando, essa célula com certeza vai ter problema. Está baixado aqui, mas dá para ler. Falta de líder em treinamento. Eu já falei, toda célula tem que ter, no mínimo, um líder em treinamento. No mínimo. Que nem todo dia o líder está bem. Viu, gente? Alguém aqui como líder já teve dia que você está ruim ou não? Tá ou não? Dia que você está ruim. Você vai chegar para o líder e falar, ó, eu vou estar na reunião aqui fazendo aqui, não estou legal hoje, mas estou contando com você. Ele tem que se sentir útil. Essa história de vice é só cargo, isso não funciona na igreja em pequenos grupos, não. Vice, ele é importante. Vice, ele é importante. Tá? Vocês estão vendo a nossa igreja aí, nós temos um co-pastor, eu estou colocando ele para trabalhar. E quando eu cheguei, a primeira coisa que eu falei com ele foi isso, falou, ó, se é co-pastor, você vai trabalhar, vamos fazer junto.
Negócio, porque agora eu vou estar, não. O pastor tá e você vai fazer junto. Vai fazer junto, porque eu estou treinando ele, eu tô treinando, e vou treinar outros para ser pastor comigo. Não é pastor semigo. Nessa quando eu não tiver, não, é pastor comigo. Meu desejo é que todo mundo seja pastor comigo e não pastor semigo. Né? Vamos lá? Fatores da multiplicação, para a gente terminar. Caráter do líder, característica do líder. Vocês acham que influencia a característica do líder? Sim ou não? A multiplicação? Lógico que funciona. Tem líder que é mais mestre, tem líder que é mais evangelista, tem líder que é mais pastor. Lembra dos ministérios? A característica do líder influencia. Por isso que eu não gosto que você fica comparando com o outro. Ah, porque o outro fez isso. Não. Cada líder tem sua característica. Então a gente tem que aproveitar a característica de cada líder. Isso influencia. O tipo de personalidade do líder. A mesma coisa. Personalidade do líder também gera uma influência. Né? Tem líder que é mais participativo, tem líder que é mais introspectivo, né? Tem líder que é mais maduro, tem líder que é mais... Por exemplo, uma célula de adolescente, ela cresce muito mais do que uma célula de adulto. Você sabia disso? Que o adolescente relaciona muito mais do que um adulto. Uma célula de mulher, eu vi que os homens aí, as mulheres estão fazendo isso, as mulheres estão fazendo isso. Gente, homem é diferente de mulher. Essa conversa de que mulher e homem é igual, isso não é mentira. Homem e mulher é diferente. Amém, homens? Não precisa entrar em crise. As mulheres têm uma personalidade diferente da nossa. Elas entram no banheiro com a desconhecida e saem amigas. E nós entramos no banheiro com desconhecido e se olhar para nós dá porrada. Sim ou não? Porque as nossas personalidades são diferentes. Então é lógico que uma célula de mulher, um trabalho de mulher, ele vai crescer mais rápido, porque as mulheres se interagem mais. Os homens se interagem menos. Porém, a multiplicação dos homens é mais demorada, mas é mais consistente. Quando os homens eles formam um grupo fechado, eles são mais unidos e as mulheres geralmente dão mais contendas. Entendeu agora? Então a gente tem que entender essa personalidade. O dom espiritual do líder se influencia? É lógico que influencia. Tem líder que tem um dom, ele tem uma unção diferente, tem uma maneira diferente. Tem gente que tem unção para tratar de gente quebrada, arrebentada e restaurar, sim ou não? Tem gente que jogar na mão dele e fala, Deus me livre desse tipo de gente. Ele gosta de ganhar. Não é verdade? Outros, não, pastor, eu gosto de discipular, pastor. Manda na minha mão que o negócio é ensinar. Ué, é o dom espiritual de cada um, tem que respeitar. Isso tudo tem que ser observado na multiplicação de uma célula. Amém? Outros fatores. O tempo devocional do líder de célula. É lógico, gente, um líder de célula que tem mais tempo devocional com vida com Deus, ele vai tornar mais no grupo que está nele. E eu falo sempre, quem cresce é o líder, não é a célula. Um líder que cresce, a célula cresce junto. Uma árvore que cresce para baixo, na raiz, ela vai ter fruto. Isso é fato. Isso é fato, gente. Quando eu fico batendo na tecla, gente, busca a Deus, tem vida com Deus devocional, porque não adianta você querer esforçar para dar fruto se a sua raiz não é profunda. Pega uma árvore que a raiz é rasa e pega uma árvore que a raiz é profunda. É totalmente diferente os frutos. É totalmente diferente. Então, se aprofunda em Deus para você dar fruto dos lados. Amém? A intercessão do líder da célula pelos membros da célula. Não sei se você tem orado pelos seus membros de célula, mas se você não tem feito isso, ore todo dia. Pega o nome deles, coloca no papel. Eu oro por vocês. Eu oro por vocês todo dia. Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Fulano, abençoa. Fulano está com problema assim. Os problemas que me chegam, eu estou em intercessão todo dia por vocês. Todo dia. Vocês são a minha célula. Eu estou orando por vocês. Porque você está orando, você está com a célula, não sabe como é que resolve. O cara não quer vir, está desanimado. Coloque ele em oração. Oração tem poder. Amém? Oração tem poder. O tempo que o líder gasta com Deus em seu preparo para o encontro da célula. Isso influencia ou não? Lógico que influencia. Eu peguei esse material para dar para vocês aqui agora, irmãos. Misericórdia. Corrige um monte de coisa. Um slide está faltando um negócio, outro está faltando outra coisa. Para dar uma hora aqui, essa aula aqui agora, uma hora antes, tive que preparar o material, tive que reler, tive que entender o que o autor estava querendo dizer, tive que pegar o contexto. Olha, gente, agora chega o dia de célula, a reunião é às 8h30, chega às 7h30, eu pego o material, dou uma olhadinha, a palavra de hoje é essa. Vamos embora. Não vai dar certo, gente. Para começar, nós estamos reforçando a palavra do culto de domingo, né? Então, já presta atenção na palavra do domingo, vê o mover que foi dado.
né? Presta atenção naquilo ali, para quando chegar na cela, você rever aquilo, engessar de novo aquela palavra na vida dessas pessoas. Então, isso influencia. Estabelecer alvos. Olha, gente, esse mês nós vamos orar, ter um tempo de oração, vamos fazer um relógio de oração de tanto tempo. Esse mês nós vamos contactar com tantas pessoas. Uma célula tem que ter alvos. Quando a célula tem alvos, é mais fácil para você avaliar o crescimento. Conhecer a data de multiplicação da célula. Coloca uma data, por que não? Falou, ó, pastor, olha, irmão, vamos colocar uma data aqui para a gente tentar conseguir pessoas. Se não conseguir, pastor, nós projetamos 10, ganhamos 2. Ganhou alguém, gente. Pior não ter feito nada. Pior não ter feito nada, né? Treinamento. Gente, foca no seu treinamento e incentive as pessoas do seu pequeno grupo a serem treinadas. Olha aqui, ó, você que eu estou vendo aqui a câmera aberta, Genoval, Jéssica, tem 2 líderes aqui, Genoval, Arielle, outros mais. Gente, você pegar a sua célula, incentivar essas pessoas a fazer o PCE, não é um favor para a igreja, é um favor para você. Porque um pequeno grupo, que está todo mundo aprendendo, chegando a um nível bom, ele vai ter o quê? Maturidade. Maturidade gera o quê? Crescimento. Uma coisa é Ariel fazer sozinho, o Genoval conduzir uma célula. Outra coisa é ter lá 3, 4 líderes que fazem bem igual você. Fica muito mais fácil de trabalhar, porque você tem facilitadores e não problemáticos. Então, invista no treinamento das pessoas que estão com você, invista. Não só seu, mas de quem está andando no seu discipulado. Tá bem? A frequência que um líder de célula faz contato com as pessoas novas. Nem falar mais isso aqui, já falei. Estímulos na célula para convidar amigos. Números de visitantes nas celas. Você tem que preocupar se minha célula está tendo visitante. Vamos criar uma maneira para trazer pessoas, ou para ir na casa das pessoas, ou para que está em contato com pessoas. Encontros sociais. Célula não é só um dia na semana, célula pode acontecer em outros locais. Nós nos encontramos para tomar um café, nós nos encontramos para comer junto, nós nos encontramos em alguma situação. Está acontecendo na minha célula. A célula não é só uma reunião formal, onde a gente reúne a vez por semana. A célula acontece o tempo todo. Preparar auxiliares. Como eu já falei aqui, preparar líderes, colíderes, gente, treinamento. Nível de cuidado pastoral. Cuide de pessoas, interesse pelas pessoas. Veja o que elas estão passando. Lembra que José só saiu da cadeia porque foi cuidar de gente. Entrou lá o padeiro e copeiro e falou, o que é que está passando com vocês? Ah, nós tivemos um sonho, o rei falou que vai matar a gente, aconteceu isso. Eu falei, não, peraí, deixa eu resolver o problema de vocês aqui. E foi aquilo que tirou José da cadeia. Então, quando você cuida de pessoas, Deus cuida de você também. Porque a Bíblia fala que Deus socorre a quem socorre. Amém? Terminando por aqui, vou que interromper o compartilhamento. Enquanto isso, se você tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade. Dúvida aí? Como é que ficou? Viu alguém levantando? Vê se alguém levantou a mão aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. A Harry comentou aqui. Gente, ficou dúvida até aí? Deu para entender ou não? Deu para entender? Alguém ficou mais esclarecido depois dessa aula? Teve clareou mais alguma coisa? Melhorou o conhecimento de alguma coisa ou não? Quem quer comentar aí com a gente, para a gente poder encerrar aqui? Passou depois dessa aula, muita coisa me abriu aqui a visão. Quem aí? O pastor, Ah, interessante, né? Na hora que o senhor falou sobre orar pela cadeira vazia. ó, Essa é nova, não, né? A gente já orou assim por visitante, pela multiplicação, mas orar pela cadeira vazia é um ato profético, né? imagina se não terminou Então, aquela cadeira tá cheia, aquela cadeira tá ocupada. Que festa que vai ser? nossa, é verdade. Entendeu? Praticar. Tem várias Muito bom. maneiras, né? Mas essa cadeira é muito forte, né? Porque a cela vai começar a entender, Raliane, que é preciso trazer pessoas. Ela falou, pô, a cadeira tá vazia de novo. É igual a É, igreja. Toda vez que, ó, igreja não pode ter cadeira, igreja não pode ter cadeira totalmente cheia. Quando a gente vai para a igreja e só tem cadeira lotada, a igreja acomoda. A igreja tem que ter espaço vazio. É por isso que a igreja ela cresceu com 100 pessoas, lotou, já vai para um lugar dizendo, não, pastor, estava cheio, agora ficou vazio de novo. Isso é natural, tem que ter. Se não tiver, não cresce. A pessoa acomoda naquilo que está bom. Ele vai e esquece do ótimo. Mais alguém quer falar alguma coisa para a gente fechar? Mais alguém?
Não? Então, tudo que foi falado, tudo que foi falado é crescimento da gente, né? É ensino. A questão da cadeira vazia eu já tinha ouvido já nas células anteriores que eu aprendi, só que é um ato profético muito grande. E depois às vezes a gente fica só como líder sonhando com isso, e as pessoas que estão participando, elas às vezes acabam que não sonham junto com a gente. Mas com essa demonstração física que precisa de alguém ocupar aquela cadeira, acaba que todos os participantes da célula vão sonhar juntamente comigo, né? Vão querer preencher, trazer alguém na próxima célula, na próxima reunião. Então, e os Outra aspectos dica que vocês podem fazer, outra dica. Faz a lista de oração, pega as pessoas da célula e fala, olha, eu quero que você escolha para mim 3 nomes para a gente orar junto por elas. 3 nomes. Vamos supor que a sua célula está com 3 pessoas só, tá? Você e mais 2. Você está revoltado que você quer crescer, sim ou não? Você vai falar com as pessoas, ó, escolhe 3 pessoas para você orar por ela, você mais 3, eu vou pegar 3 também. Então nós 3 juntos tem 9. Tem 9 pessoas que estão orando por ela. Chegou no dia da reunião, você faz a célula com os 3 aí, com a benção e tal, mas vai tirar um tempo, né? Falou, ó, agora nós vamos fazer um clamor pelo nosso propósito dessas pessoas aqui. Senhor, vai começar a orar para essas pessoas. Vocês vão ver o que vai acontecer daqui a um tempo. Essas pessoas que vocês estão orando por ela vão começar a procurar vocês. Porque a oração, ela rompe os céus. É uma estratégia também para poder ganhar pessoas, para poder destravar a pessoa no mundo espiritual, que estão presa, amarrada. Daqui a pouco a pessoa procura, rapaz, eu preciso conversar com você, você pode orar por mim, está acontecendo uma situação na minha vida, porque você está orando por ela, ela não está nem sabendo. Que oração pelos alvos de oração, pelos 3 da oração que você escolheu. Escolhe só 3. Falou, pastor, tem o Zé que trabalha comigo, tem o Manel, tem o Antônio, eu vou orar por eles até Deus fazer algo. Ele não está nem sabendo, você está fazendo guerra espiritual. Daqui a pouco ele começa a te procurar, porque você rompeu o mundo espiritual. A oração foi onde você não foi. Amém? Queridos, Deus abençoe então. Vou terminar por aqui. Você pode rever essa aula depois, vai ficar gravada, tá? Quero orar por vocês. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, que você seja um líder de excelência, que essa palavra arda em seu coração, que você sinta o desejo de crescer, de romper, de multiplicar, de ser um instrumento de Deus para essa geração que precisa tanto do seu trabalho, da sua visão, da sua liderança, que você seja instrumento do Senhor, que a bênção do Senhor te alcance em todas as áreas. Eu libero essa palavra sobre a sua vida, virtualmente eu imponho a mão sobre a sua cabeça e declaro na sua vida que isso vai acontecer, que você é excelente, que você é um chamado de Deus, que você é bênção de Deus, você é multiplicador, você é um instrumento para a glória de Deus. Eu te abençoo em um nome do Senhor Jesus. Tá bom? Graça e paz, Deus abençoe a vocês. Terça-feira que vem, estamos juntos de novo. Estou viajando, mas nossas aulas estão acontecendo. É até uma maneira de matar a saudade de vocês aí, porque eu amo estar com vocês, tá bom? Deus abençoe, beijo no coração. Até a próxima.